Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Bem-vindos ao Papo Espírita da Comunhão Espírita de Brasília. Hoje nós temos aqui virtualmente a nossa colaboradora Thelma Alves. Tudo bem, Thelma? Tudo bem, graças a Deus. E também a nossa convidada especial, Antônia Neri. Tudo bem, Antônia? Graças a Deus. A Antônia é palestrante na nossa casa, na Comunhão Espírita de Brasília, e hoje o assunto diz respeito a todos nós, né? Da idade que formos, que o assunto hoje é envelhecendo com sabedoria. Porque, afinal de contas, desde que a gente nasce, né, no corpo físico, a gente já começa o processo de envelhecimento, por isso diz respeito a todos nós. E com o avanço da tecnologia, da qualidade de vida, a expectativa de vida da população terrena, ela tem se ampliado. Por exemplo, no ano passado, em 2019, o IBGE registra que a expectativa de vida da mulher é de 80 anos e do homem de 73 anos. Portanto, nós estamos envelhecendo, chegando a idades mais avançadas, né? Estamos nos tornando mais longevos. E é importante saber chegarmos a essa idade com sabedoria, vivendo bem. E é possível vivermos bem, sermos plenos na velhice, Antônia? Perfeitamente. Bom, eu estou enquadrada aí dentro dessa idade que nós chamamos terceira idade, né? Vou começar contando a historinha que Divaldo contou, que uma senhora, aos 74 anos de idade, resolveu fazer medicina. E ela fez o vestibular e ela conseguiu passar e entrou na faculdade. E aí, quando ela chegou na faculdade, naturalmente, todos muito jovens, né, estavam iniciando ali o curso, e aí perguntaram para ela, o que a senhora vai fazer aos 74 anos fazendo o curso de medicina? Porque o curso de medicina, você sabe que dura mais ou menos uns 10 anos, né? Porque tem ainda a residência. Então, ela terminaria mais ou menos aí aos 80 e poucos anos de idade. Daí perguntaram para ela, mas minha senhora, a senhora não vai poder exercer a medicina. Aos 70, quando terminar o curso, a senhora não vai poder trabalhar como médica ou exercitar a medicina. E então ela virou e disse, eu já estou me preparando para a próxima reencarnação. Na próxima encarnação, eu já estou preparada para ser médica. Então, quando a gente fala da terceira idade, como é possível a gente envelhecer bem em meio a tantas dificuldades, em meio a tantos problemas, né? E agora nós temos aí a pandemia, como a gente pode envelhecer bem nesse período? Como a gente pode estar bem nesse período? E daí a gente responde, como essa senhora, né? Eu vou me preparar, porque eu sei que a vida continua. Esse período que nós estamos aqui é um período muito transitório, é muito passageiro. Então, eu já vou me preparando para a próxima, estar bem também na próxima encarnação. Daí, eu também estou classificada dentro desse período, porque eu vou fazer 63 anos de idade. Então, eu estou dentro desse período. Daí, eu fui fazer o curso para ser professora de yoga aos 60 anos. Para ser professora de yoga. E as pessoas disseram assim, como você vai fazer, né? Você vai dar aula aos 60? Eu disse assim, por que não? Eu tenho 60, mas não estou morta. E eu ainda tenho muita energia. E hoje eu sou professora de yoga. E dentro da yoga, nós temos a yoga para a terceira idade. E aí nós temos técnicas, exercícios que ajudam respiração, que ajudam facilitam a flex que a gente vai envelhecendo, o corpo vai se modificando. É natural que isso aconteça. A gente vai envelhecendo, vai perdendo algumas flexibilidades, mas o yoga nos ajuda muito bem. Então, por isso, como a gente pode envelhecer bem? É possível, gente? É possível. Desde que você
Não se entregue, desde que você, pelo fato de você se aposentar, pelo fato de você não ter mais a mesma agilidade do jovem, mas se você trabalhar a sua mente, o seu cérebro, você pode chegar aos 90 muito bem. Você pode chegar aos 90. E a yoga pode ajudar nisso. Os exercícios, as posturas, a respiração. Então, nós podemos, a leitura ajuda a questão da memória, porque a gente sabe que vai envelhecendo, a memória também vai enfraquecendo, mas se a gente olhar hoje, nossos jovens estão com mais falta de memória do que a gente, né? Eu, como professora, entrei na sala de aula, quando eu comecei a dar aula, entrei na sala de aula, eu já estava mais ou menos com uns 40 anos, eu entrei na sala de aula, e aí eu encontrei na sala de aula os meninos tudo dormindo. Os meninos, oitava série, naquela época, de 15, 16 anos, os meninos tudo dormindo, tudo morto. Eu disse assim, vocês, nessa idade, vocês estão mortos? Estão mortos? Quando você chegar aos 60, como é que vai ser? O que vai ser desse país com um jovem morto desse jeito? Então, eu sempre estimulava muito. Então, exercícios físicos ajudam muito, é possível, caminhadas, respirações. Outra coisa que ajuda muito é a espiritualidade. Trabalhar a questão da espiritualidade rejuvenesce. Eu lembro de Chico, que ele disse assim, eu tenho 90 anos, mas o meu espírito é de 15 anos de idade, meu espírito é de 15 anos de idade, o corpo estava fragilizado, o corpo estava naquela condição, mas internamente ele tinha uma mentalidade de 15 anos. Então... E é interessante, né, Antônia? Porque isso acontece mesmo, a mente é de 20, eu iniciei esse ano a minha entrada nessa brilhante fase que é da terceira idade. Então, a mente é de 20 anos, mas o corpo já vai dizendo que algumas coisas ele fará, mas mais lentamente, né? E a gente tem que estar mesmo preparado, porque é um trabalho da vida inteira, né? E chegar aos 80, aos 90, hoje em dia, gente, eu acho isso fantástico, né? É uma coisa maravilhosa conseguir ter trabalho da vida toda e estar lúcido, né? A mente lúcida, com vontade, como você está falando, de exercitar, de ler, não é? E, olha, a gente tem que se preparar mesmo. Você falou do Divaldo, eu te interrompi, desculpe, mas eu, quando estava na faculdade, eu fiz uma matéria como aluno especial, que era anatomia humana. Então, era muito pessoal da medicina, né? E tinha um senhorzinho, isso eu estava em Manaus, na Universidade Federal do Amazonas. E aí um senhorzinho, ele devia de ter uns 78 anos, porque ele ia todos os dias das aulas com terno de linho branco, fazendo medicina, e ele dizia que ia fazer pediatria. Então, eu vi isso, vivenciei isso. Um amor de pessoa, dedicado, estudava. Então, de vez do jovem, né, de certa forma, olhar com certo desdém, né, para aquele idoso que está em sala de aula, ele devia de ser um exemplo para chegar àquela idade lúcido, com vontade de viver, com vontade de trabalhar, não é? Há tantos jovens que aos 15, como você disse, já está dormindo, está cansado, reclamando da vida, né? O que você acha disso, Thelma? Pois é, eu estava lembrando a Antônia, está visualizando até uma cena do Chico, que, como ela falou, né, 90 e poucos anos lá, bem o corpo bem, né, sugado mesmo pela energia e tudo, inclusive as pessoas faziam fila para pegar na mãozinha dele, e quem segurava era um dos que acompanhava o Chico. Então, assim, como a Antônia estava falando, né, eu estava visualizando essa cena que eu assisti. Então, um segurava na mão e as outras pessoas pegavam na mão e beijavam, e ele beijava junto. Aquela mesma cena que ele sempre fazia. E uma coisa também, que esses cursos que a gente vem fazendo hoje, a internet nos proporciona tanta coisa, curso de inglês online de graça, curso de literatura, N cursos que nesse processo que nós estamos vivenciando, do certo isolamento,
N cursos oferecendo, a gente se oportunizar, seja qual idade que for, e principalmente essa fase da terceira idade, que nós todos já estamos vivenciando, né? A fase da avó, a fase de que, né, você tem que estar curtindo os netinhos ou não, mas a gente tem que oportunizar, vivenciar bem todos os momentos. Não, como sempre, né? Nada é fácil, mas nós estamos aqui para encarar a vida, né? Em todas as situações da vida, e tocar o nosso barco. É assim que eu vejo, e a gente vai buscando essas alternativas, né, Antônia? Perfeito. E a gente precisa ir se adaptando a esse novo processo que nós estamos vivendo. Então, esse período da pandemia nos fez refletir e avaliar muita coisa na nossa vida. Então, como nós não estamos podendo nos comunicar presencialmente, então a gente teve que aprender a lidar com essa tecnologia. Então, eu ouço, às vezes, muitos idosos, muitas pessoas já da terceira idade dizendo: eu já sou muito velho para isso, eu não vou conseguir aprender, isso é coisa para os jovens, eu não tenho facilidade para isso. E eu ouço muitos falarem dessa maneira. Isso, na verdade, é uma justificativa, a gente tenta justificar para que a gente não avance ou para que a gente se acomode. E nós temos uma tendência na terceira idade que é se acomodar. Acomodar é uma coisa, aceitar é outra completamente diferente. A acomodação é você sentar e dizer: tudo bem, estou na terceira idade, eu não aprendo mesmo, minha memória é fraca, então eu vou ficar aqui, pronto, isso é acomodação. A aceitação é: tudo bem, eu tenho a minha idade, terceira idade, mas eu posso sim aprender. Eu posso sim usar desses mecanismos, eu vou aprender, tem pessoas que podem me ensinar, eu posso ser treinado, tudo é hábito, gente. À medida que você treina, é tudo treinamento, disciplina, e aí a gente aprende. Então, eu tive que me adaptar a fazer palestras online, a fazer os meus cursos online, dar os meus cursos online. Então, eu tive que aprender essa tecnologia. E aí eu recorri à minha sobrinha, naturalmente, que sabe tudo nessa área. Daí ela foi me ensinando, eu fui aprendendo. E hoje é muito interessante que eu tinha uma rejeição muito grande por essa questão, né, de fazer palestra e tudo online, à distância. Eu gostava mais presencialmente. E aí eu tinha uma dificuldade. E aí eu aprendi que aquilo que você mais teme é o que você precisa fazer. Então, eu digo assim: muito bem, se eu tenho dificuldade para isso, é isso que eu preciso fazer. E fui fazer, fui aprender. Então, não é o fato da gente estar já nessa fase, né, da terceira idade, que eu não tenho habilidade, gente. Que eu não posso aprender. Quem disse que eu não posso aprender? Que eu vou me entregar, que agora que eu estou na terceira idade é só ficar esperando a morte chegar? Absolutamente. Tem tanta coisa. Eu falo que, antigamente, o respeito que os jovens tinham pelos idosos, eles tinham essa questão de honrar os idosos. Eu lembro que era uma coisa assim que você... Quando o idoso falava, todo mundo ficava silencioso, porque ele tinha essa prioridade. Na mesa, quando sentava, ele tinha todo esse respeito. Então, hoje, a gente observa muito os jovens com pouca paciência em relação aos idosos. Então, eles normalmente não têm essa paciência de entender que a memória realmente está enfraquecida. Mas aí a gente precisa entender que esse fato da memória estar enfraquecida, que a gente às vezes precisa repetir 1, 2, 3 vezes. Então, nós precisamos ter esse respeito pelos nossos idosos. Respeito da sabedoria, que eles têm uma experiência de vida. Essa experiência de vida deles
eles podem ajudar, então eles podem contribuir com essa experiência de vida. Eles podem contribuir, eles têm essa sabedoria que os jovens ainda não conseguiram ter, porque estão num processo ainda. Mas os idosos têm essa sabedoria. Então, hoje, a juventude, os jovens, precisam olhar para os idosos com esse olhar, porque um dia eles também vão chegar lá e vão ter essa dificuldade. Então, a gente precisa ter esse respeito, essa paciência, não se irritar com facilidade, ou achar que ele só diz bobagem, ele só diz besteira, e aí tem a questão de ficar repetindo, então a gente precisa ter muita paciência em relação a isso, porque eles foram pacientes conosco. Quando a gente estava lá, na infância, eles foram pacientes conosco. Agora é a nossa vez de sermos pacientes, tolerantes, amorosos, carinhosos, porque é uma honra, né, a gente ter esses idosos. Eu acho que a gente deveria honrar nossos ancestrais, nossos antepassados, né? Porque eles nos possibilitaram estar aqui. Então, é uma honra, né, a gente poder estar falando aqui sobre envelhecer com sabedoria, e a gente pode fazer isso. E, por outro lado, os idosos também, buscar essa sabedoria, né? Buscar não se entregar, essa coisa da flexibilidade, da tolerância também. Então, é uma via de mão dupla, os jovens e os idosos buscarem aí esse equilíbrio, né? De modo que possam ter esse respeito um pelo outro. Exatamente. Pode falar, Thelma. Eu estou pensando aqui que é tudo questão de educação, né? Seja no lugar, assim, na posição que você esteja no momento, seja quanto jovem que nós passamos, né? E seja quanto a essa idade da maturidade, tudo. Então, assim, o idoso chato, né? Entre aspas, como é que eu vou me comportar? Como é que eu vou me controlar? Como é que eu vou me trabalhar em relação a esse contexto que eu estou vivendo, né? As minhas dores, meus sofrimentos pessoais e tudo. Então, assim, esse autoconhecimento, né? Eu estou colocando em todas as idades, porque a gente tem que pontuar mesmo, que nos traz a respeitar o próximo, né? Seja na idade que ele tenha, né, Antônia? Estou passando a bola para você. Então, interessante isso, que meu pai faleceu aos 87 anos de idade, mas ele tinha uma saúde de ferro, né? Então, ele fazia as coisas dele, ele saía, mas eu deixei tudo e fui morar com ele para não deixá-lo sozinho. Aí eu disse assim, eu vou ficar com ele até chegar o momento da partida dele. E a gente tem essa coisa, né, do idoso, né? Ele se preocupa muito com você, ele quer. Então, a gente acha, nós, na nossa fase de adolescente, acha isso chato, né? Mas eles têm essa preocupação, esse cuidado. E aí eu lembro que meu pai, ele falava muito, porque eu saía muito para fazer as palestras à noite. Aí ele ficava preocupado, e então eu resolvi, como é que eu vou solucionar isso? Como é que eu vou resolver essa questão? Aí um dia eu cheguei para ele e disse, pai, o negócio é o seguinte, você vai deixar sua filha sair à noite sozinha para fazer essas palestras? Aí ele virou para mim e disse assim, é mesmo, né, filha? Eu não posso deixar você ir sozinha, né? Eu disse, claro que não. Então, você pode ir comigo em todas as palestras. Aí ele disse assim, é mesmo, eu vou porque eu não posso deixar você ir sozinho. E eu disse, verdade, então vamos comigo, o senhor me leva, o senhor me faz companhia. Aí onde eu ia fazer palestra, ele ia junto comigo. E ele chegava, quando eu terminava de palestra, as pessoas iam conversar e ele falava, olha, é minha filha, eu vim com ela porque eu tenho que cuidar dela, eu tenho que proteger ela. Então, a gente tem que ter maneiras, sabedoria, não é batendo de frente, nada disso. A gente precisa ter essa visão de olhar para ele e a gente encontrar uma maneira de modo que ele entenda, né, que ele se sinta
é importante, de que ele faz parte da nossa vida, de que ele contribui, de que ele é importante na nossa vida. Então, quando a gente faz isso, a gente facilita os relacionamentos, não ficam tão difíceis ou tão chatos, né? Então, a gente vai encontrando maneira, cada um do seu jeito, dentro das suas possibilidades, vai encontrando maneira de conviver de forma harmoniosa, sem precisar ficar aborrecido, chateado, e a gente vai facilitando isso, vai beneficiando a gente e o outro também, e o nosso idoso também. E aí ele vai sendo, ele vai ficando tão amoroso, é tão interessante isso. Fica tão amoroso saber que que ele é importante na sua vida. Então, Porque isso, tem uma coisa importante, Antônia, só te interrompo, né? por Porque favor, senão o pensamento vai embora também. por Não, favor. é permitir que o outro, na idade que esteja, se sinta útil. Porque não há ninguém que seja feliz não se sentindo útil na pequenina coisa que seja, né? O respeito, se colocar no lugar do outro, todos já foram jovens. Todos nós já fomos impetuosos naquela idade, né? Aventureiros no sentido de sonhar alto, de buscar nossos sonhos, da vitalidade física. Mas o idoso, quando chega na sua idade, ele também ainda traz em si a recordação dessa impetuosidade, né? Dos seus sonhos, o quanto realizou, quais foram as dificuldades, né? E tem muito, como você disse mesmo, sabe, Antônia, muita sabedoria, muito aprendizado que às vezes o jovem acha que não, o tempo dele foi assim, né? Não, isso não é verdade. Mas se a gente olhar, as coisas mudam tão pouco. O relacionamento precisa mudar, né? Porque a gente saiu de um momento de muito respeito, de honrar, né? Para um momento que agora é displicência, é de ignorar aquele que está mais idoso, de ignorar a sua experiência, a sua sabedoria. E o idoso também, por si, às vezes deixa de aceitar, né, as suas limitações do corpo físico e se acomoda, acha que tem que ser daquele jeito. Quanto mais a gente, penso eu, né? Quanto mais a gente se acomoda ao pensamento de que não nos resta mais nada a fazer, mais envelhecidos e impotentes a gente continua perante a vida, né? Eu tenho meus pais também, minha mãe está com 88 e meu pai está com 89 anos, lúcidos, né? E aí a gente vai vendo essa relação, né? Esse processo de estarmos juntos. Quantas coisas ele lembra, a gente também lembra quantas coisas passamos juntos. E na convivência na pandemia com os nossos idosos, isso tem mostrado com mais intensidade. Às vezes o jovem fica mesmo incomodado de ter que repetir várias vezes, não é? Ou às vezes de escutar a mesma história mais de uma vez. Mas faz parte, não é? Quantas vezes, quando o jovem enquanto nós éramos mais velhos, olhando, cuidando, educando o jovem, tivemos que repetir não sei quantas vezes, tivemos que aceitar e corrigir tantas vezes, não é? É uma questão de tolerância. E eu acho que nesse processo da tolerância, de fazer com que o outro se sinta útil, é muito importante o que você começou a falar, Antônia, que era a questão da espiritualização. Em qualquer momento da nossa vida, ao nascer, com o encargo dos nossos pais, nós já deveríamos estar sendo treinados, se posso chamar assim, ao processo de espiritualização, porque essa definitivamente a nossa tarefa quando encarnados, né? Não é de usufruir o mundo e tudo mais. Também faz parte, mas o mais importante é esse processo. É importante mesmo essa questão da espiritualização, né, Antônia, na terceira idade, daí para frente? Sempre. Então, a espiritualidade é ela que nos mantém viva, ela que nos mantém jovem. Então, quando a gente tem essa coisa da espiritualidade, de que nós estamos aqui transitoriamente, de passagem, então tudo isso aqui é um grande aprendizado, e quando a gente tem essa questão da imortalidade da alma, de que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual, que aqui nós estamos passando rapidamente,
E enquanto nós estamos aqui, passando rapidamente, a gente deve se esforçar, se empenhar cada vez mais para nos tornarmos pessoas melhores. Esse é o objetivo. Então, a espiritualidade na nossa vida, porque eu penso assim, se com Deus está difícil, imagine sem Ele na nossa vida. Eu atendi outro dia uma pessoa, uma senhora, já com seus 68 anos de idade, lá no consultório. E ela passou por um momento difícil e ela me disse: eu sempre fui uma pessoa que rezava, ia para a igreja, rezava, orava muito. E eu agora, eu não estou conseguindo fazer isso, porque eu senti uma certa revolta com Deus, porque Ele levou meu filho. Então, eu senti dificuldade de poder estar orando. E eu senti que depois disso, que eu parei de fazer as minhas orações, eu senti que depois disso, eu me senti muito triste, muito deprimida. Antes, quando eu fazia as minhas orações, as minhas preces, me sentia mais forte. Agora, eu estou me sentindo adoecer. E eu disse, mas por que que a senhora não continua fazendo suas orações? Vá fazer as suas orações, vá à sua igreja, ore, reze. E mais, seu filho vai ficar agradecido, porque seu filho deixou o corpo, mas ele continua vivo. Ele vai ficar feliz que a senhora está bem, que a senhora continua seguindo sua vida. Aí ela disse, é mesmo, eu estou muito distante, então vou começar minhas orações. Outro dia ela me mandou um WhatsApp, voltei a fazer as minhas orações. Gente! E aí ela continua firme e forte, isso dá uma energia, isso dá uma força. E aí eu falei para ela também, essa coisa da gratidão. Pessoas que, quando a gente tem espiritualidade na vida, quando a gente tem essa coisa da espiritualização na nossa vida, nós somos gratos. Hoje, pesquisas já mostram que as pessoas que são gratas são mais felizes. As pessoas que são gratas, ela vive no aqui e agora. Ela agradece pelo momento que ela tem. Agradeço pela vida que eu tenho agora, nesse exato momento. As pessoas que são agradecidas não ficam presas no passado e nem no futuro. Elas estão presas, elas estão aqui no presente. Então, eu agradeço pelo dia de hoje. Graças a Deus que eu tenho mais um dia, Senhor. Obrigada. Então, as pessoas que são gratas, elas têm menos preocupações, isso já são os benefícios da gratidão. Então, a importância da espiritualização, porque nos leva a esse processo do agradecimento, de sermos gratos pela vida. Grato, então, o idoso, grato porque ele viveu, está vivo até hoje. Grato porque ele teve os filhos dele, conseguiu educá-los, está ótimo. Grato porque ele tem seu lar, grato porque ele tem como sobreviver. Então, nós temos muito a agradecer. E quando a gente é grato, nós não entramos em processos depressivos, né? Porque aí a gente não está preso, o depressivo está muito preso ao passado. Já o ansioso está muito preso ao futuro, aí vem a ansiedade. Então, quando você está no aqui, o agora, né? Que é atenção plena, você é muito... Aí a pessoa grata, ela está aqui. Eu agradeço por hoje. Amanhã eu posso ter problema. Sim, posso ter problema. Mas hoje, graças a Deus, eu não tenho. Então, eu vou ser grato por isso. Então, a espiritualização nos dá isso, nos dá essa fortaleza, nos dá essa como é que eu digo? Nos fortalece para a gente não desistir. Nos dá... A espiritualização fortalece a nossa fé, que para a gente não desanimar, para a gente não ter medo, para a gente saber que tudo que acontece na nossa vida tem um propósito, tem um objetivo, tem uma finalidade. Então, quando a gente tem essa espiritualização, então a gente se sente mais fortalecido, a gente não tem medo de morrer, porque ninguém morre. Então, quando a gente tem essa espiritualização na sua vida, meu Deus, que bom, eu contribuí, eu estive aqui. Tem uma música da Beyoncé, que eu acho linda, né? Que a tradução diz o seguinte, eu estive aqui.
Então, a tradução é mais ou menos isso. Tem uma estrofe que diz assim: eu estive aqui, eu amei, eu perdoei, eu sofri, eu chorei, mas eu estive aqui. Então, o idoso, eu estive aqui. Eu tive meus filhos, eu tive minha família, eu tive dificuldade, eu tive problema, mas fui feliz também. Então, a gente agradecer porque eu estive aqui nesse planeta. Eu passei por aqui e, de alguma forma, eu dei a minha contribuição. Eu contribuí para esse planeta. Então, a espiritualização nos faz enxergar isso, nos dá uma fortaleza tão grande na nossa vida. É verdade. E toda religião, né, Claro. sempre nos diz que o desgaste do corpo físico é uma coisa concreta que a gente percebe em tudo, em todos, né, no vegetal, no animal, no ser humano também. Chega um momento em que há um desgaste e aquele corpo não tem como prosseguir. Mas a doutrina e as outras religiões sempre deixaram claro que há uma sobrevida desse espírito, dessa alma. Cada uma depois, o que acontece depois, cada uma interpreta do seu jeito. Mas a doutrina espírita nos traz esse conforto que você falou, Antônia. Quando a gente compreende, vivencia, né, nos nossos trabalhos, essa perpetuidade da alma, a imortalidade, né? É como se a gente chegasse a uma idade que, olha, vou arrumar a malinha que eu estou voltando para onde eu vim, né? Porque aqui é um tempo, é uma viagem, mas o medo talvez seja da gente ter trazido crenças de horror, né? De temor, de finitude mesmo, da existência de um nada depois do desencarne, mas a doutrina vai nos mostrando que não, há muito mais vida, né? Então a gente arruma a malinha, vamos viajar, vamos encontrar com aqueles que foram na nossa frente, que amamos tanto, outros que esquecemos, mas que continuaram nos amando por lá. Isso nos tira esse temor, esse medo do depois, né? E a velhice se torna um prêmio, né? Um prêmio porque eu vivi, né? Como você diz, eu estive. E o que foi que eu trouxe, né? Independente da vida árdua, porque todos nós temos uma vida difícil no planeta de provas e expiações, não está aquele que veio feliz, né, e voltou para o plano espiritual feliz, porque isso ainda não nos compete, né, ainda não podemos usufruir disso. Mas como eu lidei com as minhas dificuldades, né? O quanto eu consegui ser útil. Gente, há muita vida, né? E essa vida que desabrocha todos os dias, e na gratidão de, poxa, mais um dia, é que deve nos mover para frente. Independente, porque se temos um plano, eu gosto de pensar, eu comento muito com meus pais, olha, a gente encarnou, assinamos um contrato. No contrato tem a data de vencimento desse contrato. Então, não adianta ficar pensando na data, não adianta como é que vai ser o vencimento. Deixa para lá, tem uma data. Viva bem hoje. Viva bem esse minuto que nós estamos conversando, que é a única garantia que nós temos. É o hoje, o agora, o presente, né? E vivamos bem, que essa é a proposta, né, da gente estar conversando. Não é a idade física que nos limitará, mas a nossa mente é que nos limita bastante, né? Não é isso, Thelma? É verdade. É verdade, a nossa mente, o nosso processo, é como a gente coloca, não é fácil. De vez em quando você está com a crise de coluna, está com crise não sei o quê, estou na idade do condor, né? Do aqui, do acolá, aí vai, procura médico, ajeita ali, fica entrevada e vê alimentação. Então faz parte da vida e a gente tem que trabalhar dessa forma. A gente conhece, né, várias pessoas na doutrina que trabalharam como médios de psicofonia, médio intensivo com 80 e poucos anos, né, Mívia? A gente convivia com a Celdinha, e assim, não para, e não vai parar. Lá no plano espiritual, de vez em quando, ela vai para o grupo e se olha, ela ajuda assim, ajuda assado. Então, a gente não para mesmo, não vai parar, e é isso, né? Então, né? Então, o que a gente poderia dizer, né, para os nossos queridos idosos, né? Não desistam nunca da vida.
façam exercícios físicos, beba muita água, leia bastante, procure leituras edificantes, assistam vídeos, tem tanto agora nesse período, vídeos com palestras edificantes para renovar sua fé, a sua esperança. Não guardem mágoa, rancor, ressentimento, isso faz mal. Não pense no que vocês deveriam ter feito e não fizeram. Pense que vocês fizeram o que você deu conta de fazer. Dentro da sua condição, você fez o seu melhor. Pode ter sido que não tenha sido o melhor para o seu próximo, para os seus familiares, mas foi o que você deu conta de fazer. Sinto muito. Foi o que você deu conta de fazer. Então, não fique pensando, olhando para trás, pensando, eu poderia ter feito isso, não. Eu vou olhar para frente, olhar o que agora, nesse momento, eu posso fazer. Guarde alegria, seja uma pessoa alegre, ninguém aguenta pessoa ancorada chata do nosso lado, né? Seja alegre, escolha ser feliz, porque felicidade é uma escolha. E você pode escolher ser feliz. Não importa o que os outros digam, o que os outros falem, importa o que você sente. E se você tem essa convicção, se você tem essa sabedoria, e quando a gente tem sabedoria e a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo essa sabedoria. Essa é a beleza da terceira idade. A gente vai tendo sabedoria. A gente não vai dando importância para tantas coisas, vai deixando de lado, e a gente já falou, eu já passei dessa idade. Então, quando os jovens estão rebeldes, estão gritando, a gente diz assim, eu passei por isso, já passei por essa idade. Isso também vai passar. Então, a gente está sempre agradecido, sempre agradeça. De manhã, quando acordar, agradeça, é mais um dia na nossa vida. Agradeça pela chuva, pelo sol, agradeça porque você está respirando. Então, para nossos idosos, a gente espera que eles sejam felizes, porque a gente veio para cá para ser feliz. Não foi para a gente ficar triste, foi para ser feliz. E a gente pode escolher ser feliz. Nossa, olha, Antônia, esse desfecho seu, que também já estamos no nosso horário, perfeito. Que todos, né, principalmente os idosos, escolham ser felizes. Isso. Você gostaria de colocar alguma coisa, Thelma? Porque o nosso horário já está chegando ao fim. Não, vou ficar com esse gostinho que a Antônia colocou aí. Isso mesmo. Olha, então nós vamos agradecer a Thelma, agradecer a Antônia por essas palavras tão motivadoras, né? E agradecer a vocês que nos assistiram. O Papo Espírita vai ao ar todas as quintas-feiras às 19 horas e nas segundas-feiras também, nos nossos podcasts na Rádio Comunhão e também no Spotify. Por favor, deem um like, se inscrevam. Se o tema tem sido interessante, feito vocês refletirem, nos ajude a divulgar para mais outras pessoas e por isso a gente precisa do seu like. Mais uma vez, Antônia, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Ficamos imensamente felizes de você ter aceito e desse papo maravilhoso com você sobre envelhecendo com sabedoria. Mais uma vez, obrigada, Thelma. Obrigada. Para vocês. Até mais. Até mais. Gratidão. Gratidão.